Olá, queridos irmãos e queridas irmãs desse nosso lindo balão azul, que por misericórdia divina estamos novamente juntos sob os auspícios de Jesus, mentores e colaboradores do programa. Vamos tratar de um assunto que nos inquieta muito, que é a fatalidade. São as questões de 851 a 867 do Livro dos Espíritos, parte 3. Falaremos hoje até a questão 858. Então, roda a vinheta. Bom, muito bem, vamos lá. Pelo dicionário, fatalidade significa um evento imprevisível, trágico, que resulta em mortes ou lesões graves. É algo que não se pode ser evitado ou controlado. As perguntas que Kardec faz para os espíritos são de tudo aquilo que um evento fatal pode vir a acontecer e o seu porquê. Ele começa assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá ao vocábulo? Quer dizer, que todos os acontecimentos são premeditados? E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Vejam que a fatalidade tem a ver com o livre-arbítrio, assunto que tratamos no programa anterior com bastante propriedade. E os espíritos respondem o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Isso com relação às provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Sempre lembrando que existe a ajuda para o bem ou para o mal, mas sempre respeitando as decisões tomadas por esse irmão. Miramês complementa: as leis de Deus são justas, sábias em todos os sentidos. No entanto, a fatalidade acontece com quase todas as criaturas que escolheram seus próprios caminhos. Existem, porém, muitos encarnados que sofrem por buscarem sofrimentos, e muitos deles o fazem conscientemente. Os vícios, por exemplo, são portas de infortúnio e dores sem conta. E hoje quase todos são conscientes dessa verdade. Se já conheces a lei que regem o corpo físico e as leis morais, procura tratar de ti mesmo, que muitos males serão banidos pelos teus próprios esforços. Nesse sentido, esqueçamos a palavra fatalidade e nos envolvamos constantemente com a realização do bem, do amor e da caridade, que todas as fatalidades deverão, por força da misericórdia do Pai, ceder lugar à fé e às mudanças sempre para o melhor. E tem gente que segue o rastro dos infortúnios sem fim, né? Mas os espíritos respondem o seguinte sobre essas pessoas, que são, talvez, provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino que, as mais das vezes, é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado sentirás. Miramês completa dizendo que a fatalidade os persegue sem dó, mas eles mesmos abriram as portas para a dor, e essa dor lhes mostrará mais luz em seus caminhos. Deus, em sua bondade e no seu amor, concede a todos de boa vontade a liberdade para escolherem os trilhos que lhes aprouver, desde que as leis não fiquem sem ser obedecidas. Todas as provas, todas as lutas, todos os infortúnios e mesmo as missões das almas são para harmonizar a mente, para que compreendamos que o amor, e praticando o amor, a fim de que todas as verdades espirituais se apresentem de modo que passemos a vivê-las. Kardec pergunta, tem pessoas que escapam de um perigo e caem no outro. Parece que
que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Isso responde aos Espíritos. Chegado o momento de uma forma ou de outra, ele não podeis furtá-los. E Kardec continua arguindo sobre se o dia da morte não chegou, não morreremos? A resposta foi a seguinte: não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual a existência. A fatalidade, principalmente na raça humana, pode sofrer mudanças. Depende muito do que as criaturas estão fazendo da vida, do comportamento e da compreensão, bem como o cuidado que podem ter com seu corpo e com sua missão. O esforço próprio é de grande valia em muitos casos, contudo, por vezes, o próprio espírito é que não deseja o prolongamento da sua vida da terra, pedindo que cumpra apenas o compromisso assumido no mundo espiritual, antes de tomar essa forma corpórea. Isso quer dizer que não tem como evitar a morte. Devemos tomar todas as precauções no que se refere ao nosso bem-estar. A melhoria do ser humano é uma lei e devemos lutar todos os dias para nos livrarmos de todas as agressões naturais do meio onde vivemos. Não penses como espíritos desencarnados estamos isentos de tomar certas precauções para nos livrarmos do determinismo. Em qualquer estado ou situação, devemos vigiar e orar, como nos preveniu Jesus. A morte do corpo físico investe sobre os seres humanos na sua existência terrena. É preciso que tenhas cuidado. Quando criança, os pais são encarregados disso. Tornando-te adulto, deves proteger-te por ti mesmo. É a luta e a tua obrigação é cuidar-te. Ao empreender a vigilância, as mãos espirituais não sofrem, não se fazem esperar. E é o próprio Deus ajudando a quem deseja ser ajudado, nos afirma Miramês. Kardec pergunta sobre a finalidade que a divina providência nos faz correr tantos perigos, e os espíritos falam o seguinte: por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Nós, quando encarnamos, sabemos que gênero de morte teremos e que isso é devido a qual tipo de vida escolhemos, e sabemos igualmente quais lutas teremos de sustentar para evitá-lo e que, se Deus permitir, não sucumbirá. Isso implica dizer que, pela bondade divina, podemos viver mais como prova, mas também como missão por tudo de bom que estamos realizando. Miramês explica o seguinte: quantas pessoas que os fatos nos mostram temem por templo o fogo, e a intuição nos alertando, mas não despertaram para a luz do Espírito e nada fazem para descarregar o peso do seu fardo nesse sentido, embora lutando para se livrarem de morrer por esse sistema, acabam sucumbindo por ele. No entanto, não existe fatalismos para todos. Os que descarregam seu karma no peso da vida, com todo o amor que a luz requer, têm mudança no seu destino, que se faz pela bondade do Criador, e às vezes sofrem simples queimaduras, tendo a sua provação aliviada pelo bem que fizeram aos outros, por caridade. Com relação aos que entram em guerra, sabem que tipo de morte escolheu.
e muitas das vezes saem do combate com inúmeras lesões. Mas, como o seu dia não chegou, a vida continua, e isso pode vir a ser uma prova ou inspiração que, se levada com amor e fé, as dores serão bem menores. Miramês acrescenta o seguinte: que Deus nos abençoe nos nossos esforços de despertamento para a luz. A nossa maior glória é quando estamos alcançando a vivência das virtudes mencionadas por Jesus no Evangelho. Desta maneira, mesmo quando a morte do corpo chegar, estaremos preparados para todos os acontecimentos e renovações da vida para a vida, sem aflições, sem ressentimento. Eu sempre digo o seguinte, que eu já plasmei meu banquinho lá no umbral, entendeu? Assim, deixei lá no umbral meu banquinho pronto, porque assim que eu morrer eu vou ficar sentado, eu vou ficar andando, entendeu? Pois é, o homem feliz é aquele que encontra felicidade mesmo nos infortúnios dos caminhos percorridos e a percorrer. Espíritos estão mais próximos dos homens do que eles possam suspeitar, nas suas tarefas de cada dia. Jamais devemos pensar que estamos abandonados. Nas maiores dificuldades, os espíritos amigos estão nos ajudando a carregar a cruz e também as nossas provações. Ninguém se encontra deserdado. Quanto mais a alma confia em Deus e em suas próprias forças, sem esquecer da oração, ela escuta por dentro a voz de Deus, lhe comandando o destino, e sabe o que deve fazer da vida, porque a voz nunca engana, como sendo o guia de olhos abertos, guiando um cego. O pressentimento da morte, sentido por alguns, é para muitos liberdade e para outros não. Isso os espíritos respondem que quem teme a morte é o homem e não o espírito. Aquele que a pressente, pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a libertação e espera. Nesse sentido, Miramês explica que muitos dos que temem a morte é porque não cumpriram a obrigação que assumiram no plano do espírito e procuraram por todos os meios viver para continuar a tarefa. Uma quantidade enorme de alma consegue adiar o momento da morte para complementarem sua tarefa, mas tornam a se esquecer dos compromissos assumidos. É muito difícil a conscientização completa dos deveres. As religiões estão incumbidas de despertar seus fiéis no sentido dos deveres ante as leis espirituais, mas, do modo que elas se encontram, estão igualmente esquecidas das obrigações de orientar o seu rebanho. Cumpre com mais eficiência a doutrina espírita, através dos livros e mensagens mediúnicas, alertar os companheiros espíritas para se lembrarem dos seus compromissos no que se refere à caridade, principalmente para consigo mesmo. Não restam dúvidas de que o ambiente do mundo é bastante negativo para que cumpram fielmente os deveres. No entanto, o nosso pedido é que se faça alguma coisa, mesmo que o encarnado não observe fielmente os seus mandatos. Quem teme a morte é o homem da terra, pelo condicionamento em que se encontra, principalmente os que gozam as ofertas da matéria. As paixões escurecem a razão no sentido espiritual. O homem espírito não teme o momento de partida para o lugar de onde veio, principalmente aquele que o que deveria realizar pela sua libertação espiritual. Disse o benfeitor espiritual a Allan Kardec, certa feita, que ele também, Kardec, já tinha sido átomo. Por aí vemos que as transformações são necessárias para que possamos encontrar a vida cada vez mais bela, como flor de Deus a perfumar os caminhos que por onde percorremos. Vamos parar nesse ponto para voltarmos na semana que vem com a parte 2, falando sobre fatalidade. Deixo aqui meus agradecimentos por você ter ficado até o final e peço que deixe seu like, se inscreva no canal
e até a próxima. Paz e luz.